Olá, nono ano, tudo bem? Nós vamos dar início ao plano de aula 20. Pegue o planejamento para você acompanhar pelo blog. Vamos começar o segundo capítulo? Vamos falar sobre as transformações pontuais. A transformação pontual, também chamada de transformação geométrica, é uma aplicação com início e fim, uma objetiva, entre duas figuras geométricas. É uma aplicação com início e fim entre duas figuras geométricas. Então, você tem um início, uma forma geométrica, e o fim, ou seja, a transformação finaliza com forma geométrica. No mesmo plano. Então, nós vamos desenhar numa mesma folha, então, um desenho bidimensional. Ou em planos diferentes. Pode acontecer da gente ter posições diferentes. De forma que, a partir de uma figura geométrica original, forma-se outra figura geometricamente igual ou equivalente. Uma transformação geométrica é, portanto, uma correspondência 1 a 1 entre pontos de um mesmo plano ou de planos diferentes. Vamos supor, ponto A. Ponto A é a menor figura geométrica que nós temos, né? Está dizendo que ele vai ser repetido, vai ter uma correspondência ponto a ponto no mesmo plano. Vamos supor que aqui é um plano. Vou ter uma correspondência desse ponto aqui dentro. Então, eu vou originar uma espécie de cópia, que pode ser do mesmo tamanho ou equivalente, tá bom? Pode acontecer desse mesmo ponto ter uma correspondência em um outro plano. Imagine se fosse uma borboleta. Ela está nesse plano. E vai ter uma correspondente dela em outro plano. Pode ser maior, pode ser menor, mas é equivalente, é a mesma figura, tá bom? Algumas transformações recebem nomes especiais por apresentarem características específicas. E essas características específicas têm a ver com o plano, com a maneira que a gente vai fazer essa transformação, com o resultado. Vamos ver aqui os tipos de transformações pontuais. Nós temos o tipo chamado isometria e o não isometria. As isometrias são reflexão, rotação e translação. E a não isometria é a homotetia. O que nós conseguimos perceber de diferente entre as isometrias e a não isometria? Olhando para a figura aqui embaixo. O que tem de diferente? Muito, assim, gritante. Reparem que essa figura tem o mesmo tamanho, essa figura tem o mesmo tamanho, essa figura tem o mesmo tamanho. Essa figura, o resultado saiu de tamanho diferente. Então, nas isometrias, nós vamos manter as medidas. Na não isometria, não vamos manter a medida, a metria, ok? Isometria, podemos dizer que é a transformação pontual que preserva as distâncias, preserva as medidas. As figuras são transformadas em outras congruentes. Foi o que eu disse antes. O que é congruente? Mesma medida, mantém o mesmo tamanho, mantém a dimensão. Ela vai ser repetida, ou seja, vai gerar um resultado com as mesmas medidas. Beleza. O que significa a palavra simetria? Vocês já estudaram simetria no ensino fundamental 1. Vamos ver. É a disposição de duas figuras idênticas que se correspondem ponto a ponto. Tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. A ausência de simetria é denominada assimetria. Sem simetria. Dentro dessas características de simetria, nós temos simetria axial ou reflexão, que lembra um espelhamento. Simetria rotacional, que lembra como algo estivesse rodando em torno de um ponto central.
e simetria de translação, como se alguma coisa estivesse repetindo para uma mesma direção. Nós vamos estudar agora a reflexão, que é a simetria axial ou bilateral. Então, nós temos 3 nomes para uma mesma situação. Reconhecemos a simetria axial pela presença de um eixo de simetria. Então, vamos supor que essa reta é um eixo. Um eixo é uma linha reta, tá, gente? Então, existe um eixo que divide, tá, a imagem em 2 partes iguais ou espelhadas. Eixo de simetria, uma reta que vai dividir uma figura em 2 partes iguais, espelhadas. O coração. Se eu quiser, eu consigo dividir ao meio, que esse pedaço vai ficar idêntico a esse, porém invertido. Outro exemplo, vou fazer uma sequência de formas. Aqui é o eixo de simetria. Então, eu vou corresponder desse lado essa mesma figura. Eu tenho que ter o mesmo resultado. E agora, como é que fica aqui? Então, o que eu vou colocar desse lado espelhado? Essa ponta tem que estar virada para o eixo ou tem que estar virada contra o eixo? Contra o eixo, porque tem que estar oposto. E a bolinha. Então, isso é uma característica de simetria axial. As coisas podem ser divididas ao meio em partes iguais e espelhadas, ou seja, invertidas. Não é de cabeça para baixo, hein, gente? A reta R será a representação do eixo. Tá aqui, reta R. A reta R será a representação do eixo. Tá aqui a reta R. Assim, podemos determinar a figura simétrica de um ponto, segmento ou plano em relação a esse eixo. Tá aqui a reta R. Eu tenho esse ponto A, que está simétrico ao ponto A'. 2 pontos distintos, A e A', são simétricos em relação a uma reta R. E se esta divide o segmento A' perpendicularmente no seu ponto médio. Ponto médio. Isto é uma regra, é uma característica. Como seria isso na prática? Um exemplo simples. Eu tenho aqui o ponto A. Como que eu faço para transformar o ponto A através da simetria axial pela reta R dada? Eu vou pegar ponto A através da reta R para esse outro lado, de forma que fique uma parte igual a outra, porém espelhada. Nós vamos usar o esquadro, posicioná-lo sobre a reta dada, que é o eixo de simetria. Vamos escorregar o esquadro até chegar ao ponto que nós queremos transformar. Depois, basta traçar uma linha auxiliar. Peguem um lápis, traça a sua linha auxiliar do seu ponto A até o outro lado. Faz direto, ok? Agora, vocês têm 2 possibilidades. Ou utilizar a régua para verificar a medida que existe. Você pode medir do ponto A até esse ponto de interseção na reta. Vou chamar de ponto 1. E depois colocar a mesma medida desse lado. Ou usar o compasso. Eu vou fazer com a régua porque o recurso que eu estou utilizando para dar aula não me permite fazer com compasso. Então, eu vou fazer com a régua. Se for com compasso, basta colocar a ponta seca no ponto 1, abrir até o ponto A, girar o compasso e marcar a medida aqui, tá? No meu caso, a distância deu 2,5. Então, eu vou marcar aqui 2,5. Esse pontinho que eu marquei é o ponto A', ou seja, a forma transformada, o ponto transformado da figura original. Muito simples de fazer. Então, nós fizemos o primeiro caso, que é com ponto, simetria de um ponto. Mas, passem esse rascunho para o caderno de desenho e coloquem outros pontos, ponto B, ponto C, em posições diferentes. E vai treinando com a sua régua, o seu esquadro. Vai treinando. Ponto D. Transforma todos esses pontos para o lado de cá. Eu vou colocar o resultado direto. Bem, aqui já está a resposta. Então, observe que desse ponto 2 até o ponto B,
tem a mesma medida, vai usar régua, vai colocar a medida na reta para marcar o ponto B'. Então, vários pontinhos do lado de cá, esses pontinhos aqui, são o quê? São a sua figura original. E o A', B', C' e D' são o resultado da transformação. Então, o que tem desse lado, nesse plano, né? Ponto a ponto corresponde. Então, ponto A vai corresponder ao ponto A'. Ponto B vai corresponder ao ponto B'. Isso é correspondência ponto a ponto. Então, eu fiz separado os pontos. Mas imagine que fossem segmentos. Eu tenho segmento AB. O que eu vou fazer? Vou fazer a transformação ponto a ponto. Vou pegar o ponto A, vou fazer essa linha perpendicular, pegar essa medida, jogar para o outro lado e achar o ponto A'. Faço a mesma coisa com o ponto final do segmento. Acho o ponto B'. Depois, você precisa representar essa imagem, essa figura aqui do outro lado. Basta ligar o ponto A com o ponto B. O que aconteceu? Essa figura original se repetiu aqui espelhado. Vejam que essa distância é maior que essa, certo? Então, ela tem que prevalecer do outro lado. Essa distância tem que ser maior que essa aqui. A figura é exatamente igual? Não, mas possui a mesma medida. Por isso ela é isométrica. Possui as mesmas dimensões. Porém, ela é do tipo espelhada, porque o que está desse lado se repete do outro inversamente. Então, aqui acabei de explicar para vocês a simetria de um ponto e de um segmento. Façam outros exemplos com segmentos. Coloca segmento AB, segmento CD e vão fazendo a simetria. Vejam aqui. Simetria de um segmento de reta, eu tenho o segmento AB, segmento A', B'. Percebam que existe um sinal mostrando que eles são semelhantes, tá? Simetria de uma reta. Os pontos ABC estão alinhados. Então, ABC. Uma reta. Olhando para esse exemplo, eu tenho o segmento AB. Se eu esticar ou colocar uma linha reta base, como se fosse uma base para construção, se eu esticar essa linha, olha só o que eu tenho, né? A partir de um ponto, eu consigo fazer um segmento e do segmento até uma reta. Esse caso é esse daqui, ó. Então, eu tenho o ponto AB e depois ainda tenho o C, que está marcado no eixo de simetria. Os pontos A, B e C estão alinhados, assim como seus simétricos A', B' e C'. Aqui, ó, a linha B' é a reta que é simétrica com relação à reta AB. Então, vamos supor que eu tenho essa reta N e quero fazer a simetria axial pela reta T. A reta T é o eixo de simetria. Se eu sei que eu preciso fazer ponto a ponto, e aqui eu não estou vendo ponto nenhum, eu preciso marcar um ponto pertencente à reta que eu quero transformar. Vou marcar aqui, ó, um ponto A, vou marcar um ponto B. 2 pontos eu consigo depois traçar a minha reta aqui. Então, como é que faz? Pega o seu esquadro, coloca alinhada com a reta, que é o eixo, até chegar ao ponto que você quer transformar. Chegou? Traça uma reta. Essa reta tem que ir até o outro lado. Então, você vai traçar para poder marcar um pontinho de interseção na reta T e depois esticar até o outro lado. Traçou a linha, tira seu esquadro. Agora, você vai colocar a medida do ponto A até o ponto de interseção. Esse aqui é o ponto de interseção, primeiro pontinho. Você vai pegar a medida ou você vai usar o compasso. Então, se a medida é 1,5, eu vou colocar 1,5 aqui do outro lado. Vou marcar o pontinho. Então, esse pontinho aqui vai ser o pontinho A'. A mesma coisa eu vou fazer aqui no ponto B. Pegar o meu esquadro, alinhar com o eixo até chegar ao ponto e vai traçar a linha reta. Vai traçar a linha
Depois vai esticar com a régua. Aqui é o ponto 2, vai pegar a régua, vai esticar essa linha. Depois vai colocar essa medida do ponto B até o ponto 2, desse lado aqui. 5,5 aqui. E marca o ponto B'. Tendo os dois pontos, basta traçar a reta. Pega a régua e traça a reta, passando pelo ponto A e pelo ponto B. Do ponto A, passando pelo ponto B. Como que eu faço a simetria de um círculo ou de uma circunferência? A gente faz através do raio, porque o raio é um segmento. Então, eu vou fazer a transformação do centro da circunferência e de um ponto qualquer que esteja pertencendo à circunferência, esse segmento que é o raio, eu transformo, pois ele é apenas um segmento. Então, como que eu faço aqui, nesse exemplo? Aquela reta perpendicular. Vamos pegar essa distância, o ponto A até o ponto 1. Vou fazer a linha. Depois vou pegar o ponto B, que é essa pequena distância. Vou usar a régua ou o compasso e vou fazer B'. Depois basta pegar o compasso, ponta seca no centro, abriu até o ponto B' e traço a circunferência. Vou fazer isso para todos esses exemplos. Esse aqui, gente, é um desafio. Se você conseguiu fazer transformação de reflexão de um ponto, de um segmento, de um polígono qualquer, de uma circunferência, você consegue fazer essa figura aqui. Se você fizer esse desafio, fotografa o resultado, manda para mim, tá bom? Agora faça um exercício e até a próxima aula. Tchau, tchau!